E nós começamos te contando em primeira mão os números da última pesquisa do Grupo RIC e do Grupo Record, que traz cenários da disputa ao governo do estado e ao Senado. Ratinho Júnior aparece com 43% e Requião com 16% na corrida ao Palácio Iguaçu. Já na briga pelo Senado, Sérgio Moro aparece na frente de Álvaro Dias. O estudo contratado pelo Grupo RIC e também pela Record TV foi realizado pelo Instituto Real Time Big Data e ouviu 1.500 pessoas em todo o Paraná por meio de ligações telefônicas. O levantamento foi feito entre os dias 19 e 20 de junho e tem nível de confiança de 95%. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Na pesquisa espontânea, que é quando os eleitores respondem em quem pretendem votar, sem que os nomes sejam apresentados, Ratinho Júnior do PSD é mencionado por 21% dos eleitores. Roberto Requião do PT foi lembrado por 7% dos entrevistados e Flávio Arnes por 1%. A menção a outros pré-candidatos chega a 3%. Nulos e brancos somam 19% e 49% não souberam ou não responderam. Já na pesquisa estimulada, quando os nomes dos pré-candidatos são apresentados, Ratinho Júnior do PSD aparece com 43% das intenções de voto, seguido por Roberto Requião do PT com 16%. Flávio Arnes do Podemos soma 6%, César Silvestre Filho do PSDB chega a 2% e Ângela Machado do PSOL 1%. Solange Ferreira Bueno do PMN e Zé Boni do Agir 36 não pontuaram. Nulos e brancos somam 14% e não sabem ou não responderam 18%. O levantamento também apurou o nível de rejeição dos postulantes do Palácio Iguaçu. Conforme os dados, 38% não votam em Roberto Requião e a gente ainda tem também esse levantamento mostrando esse nível de rejeição em relação a Ratinho Júnior, que chega a 22%. Flávio Arnes do Podemos teve 12% de rejeição, seguido por Zé Boni do Agir 36 com 10%. Ângela Machado do PSOL com 9% e Solange Ferreira Bueno do PMN também com 9%. César Silvestre Filho do PSDB aparece com 8% de rejeição. Então esses são os números da corrida do Palácio Iguaçu. Importante falar que o Ratinho Júnior segue com uma situação muito tranquila quando você considera apenas os votos válidos, por exemplo, que são os votos usados pelo TSE para totalizar, eles excluem os brancos e nulos, ele tem bem mais de 50%, então se elegeria, segundo a pesquisa do Real Time, com tranquilidade já no primeiro turno. E também mostra que o Requião tem pouca ou quase nenhuma, segundo a pesquisa, chance de reação, né? Ele é o mais rejeitado, segundo a pesquisa, então dificilmente ele vai conseguir fazer frente aí à votação do Ratinho Júnior. Eu lembro que nesse caso aí ainda temos no cenário o César Silvestre, que ontem, né, foi considerado aí só candidato para o Senado, ele não vai mais concorrer ao governo do estado, como pensava, mas a pesquisa ainda trouxe o César Silvestre do Senado, tem ali 2%, né? Não faz muita diferença para o plano geral, mas é importante registrar isso. Então, Pedroso, a minha impressão pelo menos é que, segundo a pesquisa, o Ratinho Júnior deve se reeleger com facilidade. Com certeza, essa pesquisa ela vem reforçar um cenário que as outras pesquisas já tinham trazido, que é justamente um conforto e um isolamento da liderança do atual governador. E essa desistência do César Silvestre, ela vem contribuir, ela ajuda ainda mais a consolidar esses números do Ratinho. Por quê? O perfil do eleitorado que manifestava uma simpatia ali pelo César Silvestre, ele tende a migrar principalmente para o governador, pelo perfil dos dois. E você pode ter uma outra análise, quando você aprofunda o olhar nessa pesquisa, que é quando você olha a taxa, tanto de aprovação do governo, que passa ali dos 50%, chega ali a 58%, e quando você olha as avaliações de ótimo e bom, elas ficam em torno de 48%. Então, se essa tendência ela continuar, durante a campanha, que é quando o governante consegue dizer, olha, essa obra que você gostou, então, fui eu que fiz, a tendência é que os números de intenção de votos, eles cresçam, Marco, quando o governador consegue colar os números bons do governo com a sua imagem. E agora vamos falar dos números para o Senado, Bia. Na disputa pelo Senado foram realizados 3 cenários.
No primeiro cenário, Sérgio Moro, do União Brasil, atinge 31%. Álvaro Dias, do Podemos, chega a 26%. Logo depois aparece Dr. Rosinha, do PT, com 7% das intenções de voto. Paulo Martins, do PL, com 5%. E Aline Sleutz, do PROS, com 2%. Guto Silva, do PP, Desirê Salgado, do PDT e Valdir Rossoni, do PSDB, somam 1% cada. Já Orlando Pessutti, do MDB, e Elton Braz, do PCdoB, não pontuaram. Nulos e brancos totalizaram 11% e não souberam ou não responderam 16%. No segundo cenário, ao Senado, Sérgio Moro, do União Brasil, chega a 32% e Álvaro Dias, do Podemos, soma 27%. Na sequência, aparece Aline Sleutz, do PROS, com 4%, Guto Silva, do PP, com 2% e Desirê Salgado, do PDT, com 1%. Nulos e brancos atingem 14% e não souberam ou não responderam 20%. No terceiro cenário para o Senado, Álvaro Dias na disputa e Sérgio Moro, sem os dois, do União Brasil ali, o Sérgio Moro soma 41%. Então, sem Álvaro Dias nesse cenário, Sérgio Moro, do União Brasil, aparece com 41% das intenções de voto. Logo depois aparecem Paulo Martins, do PL, com 6%, Aline Sleutz, do PROS, com 5%, Guto Silva, do PP, com 3% e Desirê Salgado, do PDT, com 2%. Nulos e brancos chegam a 19% e 24% não souberam ou não responderam. Os dados também trazem aí esse levantamento sobre o governo de Ratinho Júnior. Entre os entrevistados, 58% aprovam a administração estadual, enquanto 30% desaprova as ações do atual chefe do Poder Executivo. Outros 12% não souberam ou não responderam. Para 13% dos entrevistados, o governo de Ratinho Júnior é ótimo. Outros 35% avaliam como boa a atual gestão e 26% consideram regular. Para 8%, a administração estadual é ruim e 8% avaliaram como péssima. Outros 10% não souberam ou não responderam. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral com o número 06745/2022. Tá, e portanto, vamos falar dos números ao Senado. Eles mostram uma situação semelhante à última pesquisa aqui do Grupo RIC, Grupo Record e do Real Time, que mostra o Moro na frente. Mas é importante registrar que a diferença entre Moro e Álvaro Dias, ela reduziu. O Moro chegava a abrir quase 10 pontos de diferença em relação ao Álvaro Dias, agora caiu um pouco para cerca de 5, 6 pontos, dependendo do cenário. Então é importante registrar isso, mas mostra que o Moro é o preferido dos paranaenses, segundo a pesquisa. E é importante citar também que muitos dos nomes que essa pesquisa considerou, até por força legal de considerar os pré-candidatos, não estarão de verdade na disputa. Cito aqui um, Guto Silva. Guto Silva não é candidato. Ele vai falar até o último minuto que é, mas ele não é. Ele não é candidato, vai retirar a candidatura. E ele tem um voto ali, 2%, que é um voto mais pró-governo, é um voto em relação a prefeitos, que a gente tem que ver para onde vai migrar. Aline Sleutz tem chance de não sair também. Ela está falando que é candidata, mas é difícil que ela se viabilize, pelo menos até o momento, né? O partido dela está isolado nessa candidatura ao Senado, aí ela não consegue angariar apoios, pelo menos do espectro político. Ela, que é bolsonarista, não tem nem o apoio do Bolsonaro. Bolsonaro tem outro candidato, que é o Paulo Martins. Então, dificilmente ela siga na disputa de verdade. Essas porcentagens pequenas, Pedroso, vão depois ser somadas aos principais players do mercado, digamos assim, do Senado, que é o Sérgio Moro, que é o Álvaro Dias e que é o Paulo Martins. A disputa vai se dar nesse arco. Dificilmente os outros vão conseguir fazer frente a isso. E mostra também que o voto lavajatista no Paraná é muito forte. Você vê ali no cenário, sem o Álvaro Dias, o Moro chega a 41% das intenções de voto. Então é muita coisa isso, ele está consolidado praticamente nesse voto lavajatista, que é um voto que fala, que é um voto que fala com quase 50% dos paranaenses. Então, o cenário ao Senado, com poucas alterações, mas é claro, né, a campanha está começando agora, tem muita coisa para acontecer, né, Pedroso?
Perfeito, Mark. Essa pesquisa, além de confirmar dados que outras pesquisas traziam, que é justamente essa polarização ou uma concentração de votos ali num bloco que lideraria ali, que é o Álvaro Dias, o Sérgio Moro, e chegando um pouco atrás ali o Paulo Martins, então ela reforça essa tendência. O que me surpreende positivamente são os dados se manterem tão estáveis e esse bloco de baixo ele realmente não conseguir romper uma determinada barreira. E isso é importante a gente entender o porquê dessas desistências, é que quando você fala na disputa para o Senado, não existe segundo turno. Então, assim, quanto mais candidatos, realmente essas frações, elas acabam ali não somando, né, não contribuindo de fato para olha, vai para o segundo turno ou não vai. Pelo contrário, ela favorece talvez quem tem aquela maior fatia, essa maior proporção. Que daí esse voto lavajatista que o Mark chamou a atenção pode ter um impacto grande. Agora, vale um outro alerta. Nós já falamos aqui na divulgação da pesquisa anterior que o Sérgio Moro ele poderia ter uma estabilidade ou até um crescimento causado pela sua definição, pelo dizer assim, olha, eu de fato vou candidato. Os dados colhidos por essa pesquisa foram do dia 19 e 20, e elas mostram que o Sérgio Moro de fato se consolida como líder em qualquer um dos cenários. A diferença que o Mark citou de crescimento, ele pode ficar ali dentro da margem de erro. O que surpreende é justamente essa liderança independente dos seus adversários. Agora, isso deve causar uma reação política, a gente já percebeu ontem uma manifestação ali do Ricardo Barros nesse sentido, então mais ataques ou agressões devem acontecer, o que podem impactar os números adiante. Mark. A campanha vai ser polarizada e o Sérgio Moro faz parte da polarização, né? Ele representa ali um voto antipetista, né, que alguém que rejeita ao PT, e também um voto anti-Bolsonaro, já que o Sérgio Moro saiu do governo, né, com todas aquelas contradições que todo mundo conhece. Então, ele vai, Pedroso, canalizar as energias de dois grupos que lideram as intenções de votos à presidência contra ele. Vai ser uma campanha interessante. Uma campanha muito interessante. Muito interessante. Ele tem apostado, imagino, ali na definição da sua estratégia, justamente naquelas pessoas que não são apaixonadas, Mark, que até podem simpatizar de alguma forma ali com o Lula, podem simpatizar de alguma forma com o Bolsonaro, mas que não teriam dificuldade em votar num nome diferente para compor o Senado. É uma aposta arriscada que, dependendo quanto esquentar a campanha nacional, ela pode sim influenciar o cenário local. Agora, é importante falar aqui que o Grupo RIC e o Grupo Record encomendaram essa pesquisa, estamos aqui divulgando os dados, mas não nos furtaremos de divulgar todas as pesquisas registradas, obviamente, no TSE. Então, apesar do Grupo RIC e Grupo Record ter as suas pesquisas, nós vamos divulgar todas as outras como uma democracia exige. Então, toda a pesquisa que estiver aqui, você vai ficar bem informado aqui na Jovem Pan News, na RIC TV, no portal RIC+, e também na revista Top View, os veículos do Grupo RIC. Importante falar também que todos os dados, você que gosta dos dados, de esmiuçar os dados, ver os números, estão no portal RIC+. Então, se você quer ver todos os detalhes, é só acessar o ricmais.com.br. Também tem o site ovotonaric.com.br. O Grupo RIC vai fazer a maior cobertura eleitoral da história do Paraná e o portal RIC+ integra esta cobertura. 7h17. Repita. 7h17, seguimos